parte de apoio ao profissional da saúde, para que ele consiga ter um atendimento diferenciado, consiga planejar uma clínica, trabalha a parte financeira, a parte de gestão e a parte de marketing. E um dos temas que eu trabalho muito é a cultura Disney, a aplicação da cultura Disney no atendimento odontológico, que esse foi o convite para a gente conversar hoje. Isso. Pessoal, eu sou a Angélica, né? Eu sou aluna do 5º ano de odontologia lá na USP de Ribeirão Preto. E eu criei esse Instagram para poder ajudar tanto quem está na graduação quanto quem já é formado com informações que talvez a gente não tem na faculdade. E aí me veio na cabeça o nome da professora Gleice, porque ela fala sobre vários temas legais que a gente não tem na graduação. Ela fala bastante sobre essa parte de marketing, sobre como você tratar o seu cliente, como você preparar a sua equipe. E eu acho que isso é muito importante para a gente. E é uma coisa que a gente acaba não tendo nas faculdades de odontologia. Então, eu vou passar a palavra para ela. Queria agradecer de novo. E ela vai falar um pouquinho com a gente. Depois, no final, Gleice, algumas pessoas mandaram algumas perguntas para mim, para eu poder te fazer. E se alguém for tendo perguntas e quiser ir mandando ao longo da live, né? Daí ela vai respondendo, tá bom? Perfeito. E assim, se você achar que se encaixa no tema, pode me interromper a qualquer momento, pode ir perguntando, né? Live é para isso, para a gente bater papo mesmo. Então, até a primeira pergunta que eles mandaram, eu acho que é o que você vai falar praticamente a live inteira, que é o que é o método Disney de encantamento aos clientes e como que o cirurgião dentista pode usar esse método lá da Disney nos consultórios. Tá bom, então vamos começar por esse. Primeiro, assim, achei super legal o canal que você montou, abrir esse espaço para a gente conseguir falar com os estudantes de odonto, para vocês já saírem da faculdade com uma visão um pouquinho mais sobre gestão, sobre marketing, porque mesmo quem não for montar seu consultório agora, né, talvez um dia queira ter sua clínica, seu consultório, e mesmo que você não monte nada, você fala assim, não, ó, não é para mim, vou passar a vida inteira com outro tipo de carreira. Tudo bem, você vai atender o cliente, você vai precisar fidelizar esse cliente, então, de alguma forma, essa metodologia vai ser super útil. Até quem está na graduação agora, está suspensa a clínica, óbvio, né? Mas quando está lá fazendo clínica, a gente já percebe claramente aquele aluno que tem mais jeito para lidar com o cliente. Mesmo que ele não seja o mais técnico, mais aprimorado, todo mundo quer acabar passando por ele ali. Esse cuidado humano acaba sendo superior ao cuidado técnico, porque o técnico é obrigatório, né? A gente não imagina passar na mão de um doutor que não sabe o que está fazendo, mas o humano é o grande diferencial. Então, quando a gente vai falar de cultura Disney, o que é isso? A Disney ela é uma referência em encantamento, tá? Eu acho que aí mora o principal aprendizado que a gente precisa ter desse modelo. A Disney pensa assim, se um paciente compra com você um tratamento, então, eu vi que tem muita pediatra, né? Eu acho que você está caminhando também para a área de odontopediatria pelo seu Instagram, né? Tem várias pediatras que te seguem. Então, vamos supor que você comprou um tratamento odontopediátrico. Você não foi comprar uma consulta, você não foi lá só fazer uma extração do dentinho. Você comprou um tratamento, a criança vai ter que fazer várias consultas com você, tá? Ou até vender um planinho de prevenção. Quando a pessoa compra o tratamento com você atendê-la, você tem horário na agenda para ela, você atende ela no horário, você tem uma recepcionista, porque hoje não dá nem para imaginar vocês atenderem sem recepcionista, se é um auxiliar que seja ali no consultório, né? Ainda mais quem é pediatra, não tem como pensar nisso. Então, você tem aí alguém da equipe, sua clínica estava limpa, a criança deixou você fazer o procedimento, você conseguiu realizar o procedimento, ok, foi perfeito, tá?
Se a pessoa pagou R$ 1.000 por isso e você entregou tudo isso, ela vai sair satisfeita. Afinal, ela escolheu um bom profissional, ela recebeu o que ela comprou e ela saiu satisfeita. A Disney não trabalha com satisfação, ela trabalha com encantamento. O que que é isso? É ir além da satisfação. Ou seja, se ele gastou 1.000 e ele ficou satisfeito com o que ele recebeu, significa que eu entreguei o que eu prometi, nada além. Ou seja, eu cumpri a minha obrigação. É obrigação minha atendê-lo, ter horário na agenda, atendê-lo no horário, manter a clínica limpa. É obrigação minha. Então, eu não fiz nada além da minha obrigação. Essa cultura Disney é isso. O que que a gente pode fazer que vai além da obrigação? Que esse paciente fique encantado e fale assim, nossa, olha, não esperava isso. Não tem outra que me atenderia desta forma. Então, acho que isso é o que mais resume a cultura. Então, acho que isso até cai em uma outra pergunta que fizeram, que foi se você poderia dar exemplos de ações para surpreender e encantar os clientes além do básico. Ótimo. Antes de eu responder essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que todo mundo aqui já passou em algum doutor, né, de outra especialidade, outra área, da medicina, da nutrição, qualquer outro profissional de saúde, e que você gostou dele, gostou do atendimento, gostou do tratamento, mas não voltou. Né? E aí, por que que a gente não voltou? Você fala assim, aconteceu algum problema? Não, não aconteceu problema nenhum. Foi tudo bem. Mas por que que a gente não voltou? Porque foi tudo bem, mas não foi encantador. Então, assim, eu continuo aberto a possibilidades. Eu continuo olhando as coisas novas que aparecem, eu continuo acompanhando no Instagram as novidades. Quando alguma amiga minha conta uma experiência, eu falo, acho que eu vou marcar lá. Isso não é só com doutor, a gente é assim com salão de beleza, a gente é assim com pet shop, a gente é assim com restaurante. Então, para nos fidelizar hoje, tem que ir muito além da satisfação, porque a gente tem muita opção, né? A gente tem muita opção de clínica, a gente tem muita opção de profissional, e de profissional bom. Não é que a gente está falando assim, eu estou deixando de ir num bom. Não, a gente tem profissionais maravilhosos hoje, né? A odontologia brasileira é uma das melhores do mundo. Então, assim, não tem como. A gente tem ótimos profissionais. E aí, se eu não conseguir encantar esse paciente, ele vai estar sempre aberto ali às possibilidades e vai acabar trocando a gente, não porque a gente errou, mas ele vai trocar porque surgiu algo novo, surgiu algo interessante, quis experimentar um novo lugar, né? E aí a pergunta que você me fez então como é que a gente vai fazer para buscar esse encantamento? Então, a primeira coisa, eu tenho que enxergar todo o meu processo, porque não dá para eu gerar um encantamento com erro, tá? Senão parece que a gente está tentando comprar o cliente. Por exemplo, você vai dar para o paciente que retirou o aparelho ortodôntico, você vai dar lá uma caneca cheia das coisas que ele não podia comer quando ele estava com o aparelho na boca, né? Tudo que é duro, tudo que quebra o aparelho. É um encantamento, é algo que ele não estava esperando, está fora do seu pacote. Só que durante o tratamento dele, você desmarcou várias vezes a consulta. Durante o tratamento, demorou muito na recepção. Várias vezes ele demorou na recepção. Aí quando eu chego no final, é mais um pedido de desculpa do que um encantamento. Então, para a gente chegar numa ação de encantamento, eu preciso primeiro rever todos os passos do meu atendimento, certo? E aí é onde a Disney vai ensinar pra gente, olha, qual é o primeiro passo que você precisa rever? Você precisa rever ou criar a história que você está contando. Então, quando a gente entra no seu Instagram, a gente já vê uma história, né? Você está contando uma história, olha, eu sou diferente nisso, eu amo trabalhar com criança, eu estou pensando na criança como um todo, não só na boquinha. Então, você já está contando uma história do porquê que você é diferente, ok? Então, ela vai falar, primeira coisa, pensa na tua história. Então, por que que alguém iria na sua clínica? Por que que alguém faria o tratamento com você? Responder essa pergunta é a essência de tudo. Se o seu paciente, depois que você apresentou o plano de tratamento, virasse para você e falasse assim, mas doutora, por que que eu tenho que fazer com você? O que é que a gente responderia? Essa resposta
É todo o direcionamento do seu show. Então, se você responder assim, olha, porque eu tenho X anos de experiência, isso faz com que eu resolva os casos mais difíceis, você está falando que o seu show é sobre resolutividade, ok? Então, o que eu vou vender é resolver problemas. E aí você vai perceber que na sua clínica você vai começar a ter aquele monte de pepino, né? Tudo que os outros não resolvem, retratamento, paciente com medo porque já deu errado, porque é o tema do teu show. Não, eu quero vender delicadeza, carinho, é isso que eu vendo. Então, olha, aqui você não vai ter medo, eu vou fazer no teu tempo, não tem pressa, eu tenho a mão muito leve, eu trabalho com aroma, com almofadinha, então eu vou trabalhar toda essa parte da leveza, da delicadeza. Esse vai ser o tema do seu show. Então, a primeira coisa que a gente pensa é nisso. O que eu quero colocar de tema? Tá? Esse tema vai definir a cor do teu jaleco, o tipo de cartão de visita, a marca, a cor dos móveis, a altura do móvel. Então, se eu estou trabalhando resolutividade, aquele primeiro foco, resolutividade é uma coisa forte, é uma coisa firme. Eu posso trabalhar com madeira, eu posso trabalhar com móveis mais pesados. Não dá para imaginar trabalhar resolutividade com um jaleco todo estampadinho, cheio de rendinha. Não tem a ver com o tema. Mas quando eu vou trabalhar delicadeza, cuidado, eu estou querendo cores claras, eu estou imaginando um aroma suave, eu estou esperando um jaleco mais claro, né, mais delicado. Então, este tema vai direcionar vocês em toda essa parte visual do consultório. Até o que você vai postar no Instagram, o que você vai colocar no site, tudo isso é direcionado pelo seu show, né? É o tema do seu show. Aí eu entendendo o que eu vendo, afinal, porque a gente não vende odontologia, né? A gente vende resolver um caso, a gente vende tirar um trauma, né? A gente vende dar esperança, reabilitar a pessoa. Não é o dente em si que a gente vende. Então, entendendo isso, eu vou rever todos os meus processos. Como é que está meu atendimento telefônico, como é que está o atendimento na minha recepção, como é que está meu agendamento. Eu vou revendo cada pontinho do meu processo. Então, que é o que a gente chama de jornada do paciente, né? Quando todo o meu processo estiver resolvido, então eu não estou mais errando, eu não estou esquecendo de agendar o paciente. Aconteceu essa semana, acho que faz 2 dias, que uma cliente minha mandou um WhatsApp falando assim, dá uma olhada no que o cliente escreveu no Facebook para mim. Então, é um cliente dela que foi na clínica, fez uma avaliação, ela pediu panorâmica. A recepção dela falou que quando a panorâmica chegasse, eles ligavam para agendar para o cliente voltar. Ninguém nunca ligou para o cliente. E aí agora a gente botou uma campanha no ar, está rodando lá uma campanha de emergência, e esse cliente foi impactado na campanha e escreveu um baita texto. Adianta fazer propaganda se quando a gente vai aí ninguém chama de volta, estou esperando até hoje um agendamento, e ficou super bravo. Então não adianta eu querer encantar depois esse cliente lá na ponta se o meu problema de agendamento ainda não está resolvido, tá? Então a gente precisa... Posso até te fazer uma pergunta? Porque mandaram uma que acho que linka com isso que você está falando, que é como que a gente faz para ressignificar experiências ruins do paciente, quando às vezes o meu atendimento é até que bom, mas acontece algum errinho no meio do caminho, o que a gente pode fazer para driblar isso? Que é o que a Disney chama de pozinho mágico. Então, antes de chegar no pozinho mágico, para eu não me perder, porque senão eu abro um monte de assuntos e acabo não respondendo o que você perguntou. Só vou responder a pergunta anterior das pequenas coisas que a gente pode fazer para encantar. Então, se tiver resolvido o atendimento, não quer dizer que a gente não vai ter problemas, ok? Problemas sempre vão acontecer, a gente lida com gente, tá? Mas está resolvido. Então, assim, você não atrasa todo o atendimento. Então, durante o tratamento dele inteiro, você atrasou uma vez, ok. Agora, toda a consulta você atrasa, aí é problema de processo, ok? Então, está resolvido os seus processos, mas de vez em quando vão acontecer alguns problemas. Então, se está resolvido os seus processos, você pode pensar como impactar esse seu cliente para que ele gere um uau, que é onde eu chego no encantamento.
Então, como é que eu vou arrancar um uau desse meu paciente? Pensando em cada ponto. Eu não preciso fazer tudo. Se o meu cliente só vai lá uma vez, então se uma consulta eu já resolvi tudo, tem que ser nessa primeira consulta. Se ele é um cliente de ortodontia que vai ficar comigo 2 anos, eu tenho várias oportunidades de gerar um encantamento nele, tá? Só que eu não posso esperar muito, porque senão ele desiste antes de eu gerar um encantamento. Então tem que ser logo, né? E se ele vai ficar muito tempo, eu tenho que gerar mais vezes, não dá para ser uma vez só. Todo mundo já sabe que o paciente de orto, quando chega lá perto de 1 ano, ele já está querendo arrancar aquilo da boca, ele acha que já está ótimo, que não precisa mais. Então, você sabe que naquele momento você tem que antecipar ali o encantamento. Eu não posso deixar cair essa percepção dele, tá? E, gente, encantar o cliente são coisas simples. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de algumas clínicas. Vamos pegar um exemplo mais básico, mais bobo, água. Todo consultório tem água para oferecer para o cliente, né? Eu acho que é até obrigatório por lei, a gente tem que ter água para oferecer para os nossos clientes, tá? Só que você vai pegar um dia da semana, uma vez no mês, sei lá, e ao invés de ser a água lá do filtro, você vai comprar uma água de garrafinha cor-de-rosa. Você vai adesivar, vai comprar um copinho e vai adesivar no copinho que seu dia seja maravilhoso. Você vai colocar água numa jarra com laranja, hortelã e sei lá eu o quê. Então, até a água você consegue transformar em algo encantador, mas não é para ser todo dia. Então, a gente, um dia específico, pode fazer isso, uma vez na semana, pode fazer isso. Você, por exemplo, o café. Tem consultório que serve, tem consultório que não serve, né? Tem um consultório que eu atendi que o doutor resolveu colocar uma bisnaga de leite condensado do lado do café. Eu sei que é para arrancar os cabelos, principalmente o odontopediatra, isso, mas deu um super sucesso, porque todo mundo tirou foto, todo mundo postou, né? É isso, são pequenas sacadinhas que a gente vai fazer. Tem um doutor aí que escreveu que a gente não pode deixar de encantar na primeira consulta, né? A primeira consulta é tudo que a gente tem. Se eu não encantar aí, pode ser que eu nunca mais tenha esse paciente de volta. Eu vou dar um exemplo de uma clínica que eu atendo, que a gente implantou isso no processo. Então, como é que é? Quando o paciente chega na clínica, e é bem interessante, porque essa clínica tem várias unidades e são sempre unidades em periferia. Então, é uma clínica de padrão médio-baixo, tá? Quando o paciente chega na recepção para a primeira consulta, tem gente que vem agendado, tem gente que vem entrando, passou na rua e entrou, porque são clínicas porta para rua. Ele entrou na clínica, chegou na recepção, falou que quer fazer uma avaliação. A recepcionista entrega para ele uma sacolinha da clínica, com o logo da clínica. Aí dentro dessa sacolinha vem um folder apresentando tudo que a clínica faz, que é muito importante, né? Eu vejo direto nas clínicas as pessoas falarem, nem sabia que aqui fazia isso, nem sabia que vocês fazem lente de contato, harmonização, esses tratamentos diferentes. Então, o folder vai dentro da sacolinha. Tem uma necessairezinha dessas de PVC, sabe? Transparentezinha, parece estojinho escolar. Uma escovinha dentro e uma mini pasta de dente. Então, a pessoa botou o pé na clínica, ela ainda não pagou nada, não. E ela já recebeu essa sacolinha. Tá? Quando você recebe essa sacola, antes de passar pelo orçamento, o que você começa a pensar? É diferente, né? Nunca passei por isso, que estranho, já me deram presente, nem entrei, já me deram presente. E aí a gente começa a fazer na cabeça uma associação. Essa clínica deve ser muito boa e deve ser caro. Porque já me deu presente, deve ser caro, tá? Aí eu vou lá para a sala clínica, vou fazer a avaliação, eles usam a câmera intraoral, que gera um outro uau. Porque você pega lá aquele dentinho pequenininho e joga ele gigante, né? É um uau para a tecnologia. Então a gente não estava esperando e você fala, nossa, é muito além do que eu podia imaginar, ok? Então ele já ganhou o presentinho na entrada, ele viu o dente dele lá ficar gigante, aí ele vai
sai da sala clínica, vai para a sala de orçamento, para fechar lá o orçamento. Quando ele entra na sala para fechar o orçamento, a recepcionista vem com uma fatia de bolo, esses bolos de fubá, laranja, esses bolos assim, uma fatia de bolo já cortada no pratinho, entrega para ele e fala assim, olha, enquanto você negocia, enquanto ela te apresenta, come um bolinho. Se a gente perguntar para a pessoa se ela quer bolo, provavelmente ela vai falar que não. Mas quando você vem com o bolo no pratinho, é difícil, tá? E aí ela põe lá o bolo no pratinho e sai e o comercial faz o fechamento. Quando ele recebeu a sacolinha, ele já pensou, é caro. É diferente, é diferenciada, é cara. Quando ele viu a câmera intraoral, ele disse, putz, é muito caro isso. É muito caro. Que clínica legal, não vou conseguir pagar, mas é legal pra caramba ter vindo aqui, tá? E aí, quando ele chega na recepção e recebe o bolo, ele fala, ferrou. Não, agora já era, é caro mesmo e tal. E aí, quando a clínica passa o valor dela, que é um valor de clínica médio-baixa, ele olha e fala assim, nossa, mas não é tão caro quando ele estava pensando. Mas eu consigo pagar. Então, o que a clínica faz? Ela leva o encantamento lá em cima para que a pessoa fique o tempo inteiro achando que é muito para ela, e aí depois ela descobre, não, eu consigo pagar. Então, se a gente tirasse todo esse encantamento, era o mesmo preço, mas não teria o fechamento que eles têm. Então, vale a pena investir na sacolinha? Super vale. Porque por uma sacolinha, orçamentos, né? Eu vi que teve aí a pergunta falando, mas aí não vai parecer que a clínica é muito cara. Esse é o objetivo mesmo, é parecer que a clínica é muito cara e depois quando você dá o seu preço, a pessoa fala, não acredito, como é que eu não vim aqui antes? Né? Não tem outra, é igual. Então, esse encantamento a gente consegue colocar em cada processo, tá? E essas clínicas, elas conseguem dissolver, por exemplo, essa sacolinha, esse bolo, todo isso nos tratamentos? Como que é feito o processo? Você já tem que deixar uma verba para você gastar com esse encantamento mensal, tá? Então você vai... É igual a verba de marketing. Você precisa ter uma verba ali para você gastar no Instagram, no Google por mês, não tem? Você sabe que se você não tiver aquela verba, não vai gerar tratamento, não tem como. Você precisa de um investimento para poder trazer. Mas a gente vai descobrir que eu preciso de um investimento de captação, sempre. Isso a gente não pode parar nunca, mesmo que sua clínica esteja bombando, você não pode parar esse investimento de captação, tá? Eu tenho esse investimento de captação. Só que existe uma coisa que a gente chama de funil de venda. Esse investimento de captação, ele joga um monte de gente para o funil da sua clínica. Mas quantos saem lá embaixo? Quantos realmente iniciam um tratamento? Então, às vezes você anuncia no Insta, patrocina o Insta, e você consegue vários contatos, que a gente chama de lead, as pessoas ligam e tal. Mas quantos agendam? Dos que agendam, quantos comparecem? Dos que comparecem, quantos iniciam o tratamento? Então, esse investimento no que a gente chama de marketing interno, que é esse encantamento, é o que faz com que o paciente feche. Então, imagina como a sua taxa de conversão muda, ou seja, quantos orçamentos viram tratamento quando você faz um processo desse. Só não compra, só não fecha quem não tem condição nenhuma, porque se você tiver parcelamento, a pessoa não pensa duas vezes. Tá? Então, eu vejo, eu faço consultoria, né? Então, eu calculo a tabela de preço dos doutores, né? E eu vejo esse desespero assim, mas eu vou dar uma necessaire, isso não vai caber no meu preço. Faz o cálculo, faz o teste de dar necessaire, fecha o orçamento e faz o teste não dando. Isso vocês vão perceber logo. Mas determina um valor por mês. Ó. O que eu vou gastar por mês de marketing é tanto, o que eu vou gastar por mês de fidelização interna é tanto. E você vai ver que o seu gasto de fidelização interna ele retorna muito mais rápido do que o seu gasto de mídia. Por quê? Eu fui na sua clínica, você me deu a sacolinha, eu já saio contando para todo mundo. Eu já fotografo a sacolinha. Chegou o bolo para eu comer, eu fotografo o bolo para eu comer. Então, assim, chega uma hora que você nem vai precisar da mídia externa, porque o que você faz é tão legal, é tão diferente. E eu vou dar um exemplo de um outro cliente que eu acho que responde isso. Ele tem várias clínicas, mas uma das clínicas, não, acho que tem umas 3 que é dentro de comunidade carente mesmo, né? Dentro da favela.
E é muito interessante, porque toda sexta-feira e sábado são os dias que eles têm mais orçamentos, tá? Na região deles. Então, tem clínica que de sexta não funciona. As clínicas padrão médio-alto, sexta-feira morre, sexta-tarde. Mas quando a gente está numa clínica popular, é o contrário. A gente tem um alto movimento na sexta e no sábado. Então, o que, que ele faz? Na sexta e no sábado, que são os dias de maiores orçamentos, ele põe champanhe na recepção. Tá? É uma clínica que vende ortodontia a R$ 60, tá? Para vocês entenderem o padrão da clínica, ok? E ele põe champanhe na recepção. Então você pode falar assim, ele pôs porque a Gleice mandou. Tá bom, a primeira vez, mas você acha que vai continuar investindo em champanhe se isso aí não der resultado? Entenderam? Então, é óbvio que dá resultado, porque um conta para o outro, conta para o outro, conta para o outro e diz, nunca fui tratado desse jeito. E aí vai crescendo o movimento, acaba sendo um marketing mais poderoso do que qualquer mídia que vocês tenham, tá? Deixa eu responder a outra pergunta antes de você botar outra. Tá bom. Olha, eu já falo pouco. Se você não me cortar, a gente fica aqui até amanhã, tá? Então, você vai direcionando aí. A outra pergunta foi quando dá errado, né? Então, a peça não chegou do laboratório, você planejou um caso e não deu certo, né? Sei lá, perdeu o provisório, ao invés disso acontecer, bateu um ar, não sei quando é que foi o provisório, ninguém acha mais ele no consultório. Coisas aí do tipo, né? A Disney chama isso de pozinho mágico, tá? Então, a gente tem que entender que, sim, problemas acontecem e que toda a nossa equipe tem que estar preparada para quando esse problema acontecer. Então, deu um problema e vai gerar um atraso, sei lá, seu compressor parou, sua caneta lá não está funcionando, um paciente que está na cadeira está com sangramento, sei lá, alguma coisa aconteceu, e você vai ter que atrasar, não vai ter jeito. Então, se eu já treinar a minha equipe para isso, ela sabe que se você vai atrasar, você já pode ligar para todos os outros e falar, estamos com um atraso de meia hora, você pode vir tal horário, tivemos um problema, vamos ter um atraso de 1 hora, prefere remarcar, consegue vir mais tarde? Então, eu já evito que o paciente chegue ao consultório. Mas às vezes ele está lá no consultório e aconteceu naquela hora, né? Então eu tenho que saber de alguma forma lidar com esse problema. E a primeira coisa é comunicação. Então é você chegar no paciente e falar, olha, acabou de acontecer um problema, vai ter um atraso de tanto tempo, a doutora pediu para eu vir te avisar, você prefere aguardar, você consegue, você quer remarcar. Então a primeira coisa é avisar. Se eu aviso o paciente, ele já sabe, olha, vocês são comprometidos, ela não está me ignorando aqui, ela não me esqueceu aqui, não está dando mais atenção para um que para o outro, né? Comuniquei. Não, eu vou esperar. Então, ele já está comunicado. O que eu preciso fazer? Distraí-lo enquanto ele espera. Chamar para tomar um café e o paciente vai falar, não, porque você atendido não faz mal, te dou um bochecho, pode vir, toma um café tranquilo. Ter uma bolachinha para você entregar para ele. Falar que se ele quiser ir tomar um café em algum lugar. As clínicas que eu atendo que estão em ruas de comércio, normalmente eu peço para fazer uma parceria com Cacau Show, com essas empresas assim. E aí eles geram um valezinho, um cupom. E no caso você dá o cupom, tá? Porque aí a pessoa ou desce e vai lá tomar, ou toma depois que sair. Mas é uma forma, é um pozinho mágico, assim, nossa, atrasaram, me avisaram, pediram desculpa, ficaram me oferecendo café o tempo todo, ainda me deram vale para comer na Cacau Show. É isso, a gente tem que jogar esse pozinho mágico. Uma vez eu estava lá na Disney e a minha filha quis ir 3 vezes no mesmo brinquedo. Aí na terceira vez que a gente foi no brinquedo, porque o brinquedo é mágico a primeira vez, a segunda você já começa a notar alguma coisa, a terceira você já tá, né? O que eu tô fazendo aqui de novo? E aí na terceira vez o brinquedo parou, que é uma coisa que a gente não imagina que vai acontecer, né? Aí, quando o brinquedo parou, como é que eles usaram o pozinho mágico? Primeira coisa, comunicação. Pararam a música e falaram no alto-falante que o Lilo e Stitch tinha invadido a nossa atração, apertado os botões e por isso que o carrinho parou. Mas que a gente não saísse do carrinho, deu todas as instruções.
Aí vem a segunda fase, distrair. Enquanto dava as instruções, uma equipe foi para a beirada do brinquedo, era um brinquedo de água, né? Foi para a beirada do brinquedo. E aí a equipe começou a cantar uma música, que a gente tinha que bater palma, levantar o braço, cutucar quem estava na frente. E a gente ficou brincando ali com a equipe, tá? Aí vem a comunicação de novo, gritou lá no alto-falante, que já tinham capturado o Lilo e Stitch, que o carrinho iria andar. Andou normalmente. Na saída do brinquedo vem a última etapa, que é a compensação. Então, quando a gente saiu, tinha um funcionário em cada portinha pedindo desculpas para cada um. Não importa se era novo, se era velho, se era criança, para cada um. Ele pedia desculpas e que a gente aceitasse um Fast Pass como forma de desculpa, que é um cartãozinho que você pode entrar sem fila nas atrações. Então, o que aconteceu com aquele problema? Né? Não existe problema, gente. Quebrar é muito legal. Torce para quebrar com vocês quando vocês estiverem na Disney. Que é muito legal quebrar na Disney. Então, é isso, assim. Pô, você sabe que pode acontecer. Então, quando acontecer, eu preciso ter alguma coisa para compensação e eu preciso ter a minha equipe treinada para saber como lidar. Então, se comunicar, distrair e recompensar de alguma forma aí o paciente. Eu vi que tem uma pessoa que perguntou, né, do treinamento da equipe. Da equipe. A equipe tem que ser treinada sempre, gente. Até nesse período que a gente está afastado do atendimento, treina via Skype. Tem que ser treinada sempre, treinada em todos os sentidos. Sua equipe, às vezes, nunca passou por um atendimento fantástico. Ela não tem nem ideia como seja esse atendimento. Uma vez eu estava numa clínica e o moço foi colocar água num copinho de plástico, o copinho caiu, a água caiu no chão. A recepcionista foi lá no fundo, pegou um pano, veio rapidinho, entregou para ele e falou: Top, pode limpar. E aí, né, eu tava do lado dela. Nossa, por que você fez isso? Ela falou: eu peguei o pano, o que tem de errado? Né? Então, assim, na cabeça dela não tem nada de errado pedir para a pessoa limpar a água que ela derrubou, né? Não é por mal, mas é porque não tem noção do nível de atendimento, tá? Nunca trabalhou naquilo ou nunca trabalhou com esse tipo de público. Então, a gente precisa treinar atendimento, a gente precisa treinar a parte técnica e a gente também precisa treinar a parte comercial, a parte de vendas. Ela precisa entender o que vocês fazem, qual a diferença dos procedimentos, porque elas são vendedoras, elas estão ali na frente. O paciente sai da sua sala, enche elas de pergunta, eles querem saber se é bom mesmo, qual que eles escolhem, quer tirar dúvida. Então, a tua equipe tem que ser muito treinada. O primeiro treinamento que eu faria é um treinamento de cultura, contando para elas por que você montou essa clínica, quem é você? O que você preza? Por que os seus clientes têm que ir na clínica? O que não pode acontecer nunca, de jeito nenhum. Então, primeiro, um treinamento de cultura para elas conseguirem absorver quem é você, quais são os seus valores, o que você gosta que passe para o paciente, quanto você valoriza. Porque, às vezes, você chega na clínica, olha a tua gente e fala assim: ai, não, essa pessoa vem hoje. Eu acabei de ensinar para a minha equipe que tem cliente chato, que tem cliente que é um saco, que tem cliente que tem que ser tratado diferente, tá? E aí a gente acaba passando uma cultura que não é a que você gostaria. Daqui a pouco elas estão repetindo a mesma coisa, do que chato, ai não, eu não acredito, né? Então lá repetindo a mesma coisa. Então a gente tem que treinar a cultura, tem que treinar a habilidade dessas pessoas, tem que treinar atendimento, tem que treinar o comercial, sempre, gente, sempre. Então marca aí uma vez por mês, mas tem que treinar sempre. E de vez em quando tem que levar fora para treinar, tem que levar o professor para treinar, porque é diferente quando você dá o treinamento e quando outra pessoa dá. Tem que comprar um curso gravado, tem que ir variando, porque às vezes a mesma coisa falada de jeito diferente, ou então de tanto repetir e ouvir de pessoas diferentes, acaba sendo absorvido. Tem uma link. Outra pergunta que fizeram bastante, que mandaram lá para mim no direct, foi, por exemplo, em uma clínica que ela atende várias especialidades, como que essa clínica pode fazer para ela encantar todas as gerações, desde as crianças, adultos e idosos?
Todo mundo adora ser surpreendido, todo mundo adora ganhar um presentinho, todo mundo adora bom atendimento, isso não tem a ver com idade, tá? Uma vez um doutor falou assim para mim, mas eu não tenho como gastar um centavo, não adianta, não tenho como. E aí eu falei para ele assim, procure na gaveta se você tem um post-it. Ele me deu um post-it, um bloquinho de post-it, e eu escrevi várias mensagens nos post-its e colei tudo no espelho do banheiro da clínica dele, formando um caracol assim. Então, quando os pacientes entravam no banheiro, eles escolhiam uma mensagem do post-it e levavam embora. É isso. Você não precisa fazer uma coisa que seja cara, você não precisa fazer uma coisa que saia absurdamente da sua realidade, né? Mas é possível a gente fazer. Eu falo, olha, eu tenho uma clínica que fez na permuta, uma consignação de um freezer da Dileto. Então, ela tem o picolé da Dileto que ela entrega para o paciente na saída. Encantador, é fantástico. Mas no meu preço não cabe um picolé da Dileto. Faz daqui bom. Se o seu preço não cabe daqui bom, faz ali no da esquina. Se não cabe da esquina, faz geladinho. Alguma coisa cabe, não faz gelatina. Não é possível que uma gelatina não caiba no seu preço. Mas é isso, é mostrar para a pessoa, olha, eu pensei em você e essa semana eu queria te presentear. Então não tem que ser todo dia, né? Mas de vez em quando eu preciso gerar esse encantamento e principalmente na consulta inicial. Eu vi que perguntaram se eu tenho curso gravado, eu tenho vários cursos gravados, depois você me acompanha lá no @dicas para clínicas. Qualquer coisa vocês mandam direct aí, a gente tem de recepção, tem de atendimento, tem de vendas, tem vários cursos gravados lá. E também vi que perguntaram sobre o laboratório, quando o laboratório dá errado, se a gente recompensa. Então, a primeira coisa, lembra, comunicação. Então, se eu conseguir avisar antes, olha, não vai chegar, estou te ligando, por isso a gente vai ter que trocar a data, pedir desculpa, comunicação, ok? Não, a pessoa já estava lá dentro. Então, a gente vai ter que avisar a comunicação e vai tentar uma distração. Tem outro procedimento que dá para ser feito? Né? Eu posso fazer alguma outra coisa ali? Faz alguma outra coisa. E aí, a compensação no final. Ó, como não chegou, como não ficou pronto, eu montei um kitzinho para você, dá lá um kit de escovação. Tem algumas coisinhas na sua clínica que você possa fazer. Todo mundo adora ganhar um bombom, adora ganhar qualquer coisa, um vale. Vê quem tem perto de você que você possa fazer parceria, salão de beleza, massagem, dá um vale para a pessoa. Fala, olha, eu sei que você estava querendo muito colocar sua prótese na boca hoje, não deu certo. Eu sei que na culpa eu dependo de um terceiro, né? Mas fico triste tanto quanto você e queria que você aceitasse, por favor, como um presente, como uma forma de desculpa. E aí a gente entrega, tá? Então, a gente tem que ter ali algumas compensações na manga e vocês podem fazer isso com parcerias. Sim. Outra coisa que perguntaram foi como a gente pode agregar valor em procedimentos mais simples que demandam materiais de baixo custo e a gente conseguir cobrar mais caro do paciente, como, por exemplo, uma profilaxia. Vou te contar algumas coisas, tá? Mas assim, agregar valor tem muito a ver com atendimento. Então, se você perguntar qual a diferença da sua profilaxia para o outro colega, eu não sei, mas eu sei a diferença do seu atendimento para o outro colega. Né? Eu tenho um cliente que toda a restauração que ele só faz com microscópio e isolamento absoluto. Então, cada restauração demora umas 2 horas para serem feitas, tá? E aí, na pesquisa de satisfação ali com os clientes dele, vinha muito assim, que aqui demora muito, outro dentista que eu ia fazer a mesma coisa de uma forma muito mais rápida. Então, o paciente nem entendia que aquilo era agregar valor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está tentando agregar valor, mas a gente não está explicando para o paciente esse valor agregado. Então, tecnologia agrega valor. Você mostrar que a câmera intraoral tártaro, que parece um alface na sua boca, assim, quando você mostra, dá um choque ali e aumenta muito essa percepção de agregar valor, de quanto o seu trabalho foi bom mesmo, tá?
tá? Se não é com a câmera intraoral, tirando foto, eu não sei, eu não sou dentista, mas de algum jeito que vocês aí consigam fazer o paciente perceber que realmente tem valor aquilo, que é diferente dos outros lugares. Então, você vai aplicar um flúor, todo mundo aplica flúor, mas eu não sei que você tem um flúor que é super caro e você tem um flúor que não é caro. Então, você tem que explicar por que o seu é esse caro. O que o seu tem de diferente, né? Até aquela coisa boba, desculpa eu falar coisa boba, tá? Vou repetir, eu não sou dentista, mas até aquela coisa boba de você dar a pastilhinha lá que fica tudo roxo, a evidenciação, né? Até aquilo, gente, causa impacto no adulto. Ele olha e fala, nossa, não sabia que minha escovação não chega aqui, olha como é que tá. Então, 5 minutos a mais que você vai gastar da sua consulta ali, tá? Então, você pode agregar valor nisso, você pode agregar valor entregando o kit de higienização depois, né? Cansei de dentista que nunca me ensinou a passar um fio dental, que nunca se preocupou com isso, ou que não passou o fio dental enquanto estava fazendo a profilaxia. Então, são coisas que você tem que ir agregando ali. Aí, se no seu valor cabe uma necessaire, ok. Eu fiz uma campanha no meio do ano passado para uma clínica que ela cobrava profilaxia, vou chutar, tá? Tipo, era 120 e a gente precisava aumentar, queria aumentar para 150, ok? O que a gente fez? A gente fez uma campanha mandando lista de transmissão, ligando, entrando em contato com os pacientes, dizendo que naquele mês, quem fizesse a profilaxia ganhava uma escova elétrica, tá? E aí a gente já passou a profilaxia para 150. Gente, ninguém sabe o preço que vocês cobram. É muito difícil, quem sabe, tá? Então a gente passou para 150 a profilaxia, a pessoa ia lá, fazia a prof e ganhava a escova elétrica. Na época, fechou um pacote e pagou R$19,90 a escova. Então, valeu super a pena, tá? Agregou muito valor. E essa ação só com o pessoal do consultório, só com os contatos do consultório, rendeu quase 50 profilaxias ali dentro do mês. Então, é isso. É a gente pensar, né? Pensar em surpreender esse cliente, pensar em encantar, pensar em fazer coisa diferente. Dá para fazer coisa muito diferente, gente. É uma delícia. Olha lá, tem alguém se dedurando, ó, que conhece essa clínica. Muito bom, Cá. Parabéns. Uma outra coisa que perguntaram também foi para você dar dicas de formas que a gente consegue ouvir o cliente e colher o feedback sincero sobre o atendimento para ver que aspectos precisam ser modificados. Tá, a gente chama isso de pontos de escuta no modelo Disney, tá? Não adianta você deixar aquela pesquisa em cima do balcão, aquilo não funciona, tá? Ela só funciona para pontos extremos. Quem está muito feliz e quer te deixar um beijo, ou quem está muito bravo e quer destruir você. Mas para você saber realmente a sua realidade, não funciona, ok? Você pode criar uma pesquisa que eu chamo de fotográfica, que é aquela pesquisa que você faz assim durante um mês. É como se você estivesse tirando uma fotografia de como é seu consultório hoje. E aí, todo mundo que entrar na clínica responde essa pesquisa. Então, a sua secretária tem que entregar Já respondo a outra pergunta. A sua secretária tem que entregar a pesquisa para a pessoa enquanto ela está sentada lá antes de entrar em tratamento. Depois não pode, tá? Porque depois ele quer sair correndo, ele não vai conseguir. Então, tem que entregar antes de entrar no tratamento e vai recolhendo aquelas pesquisas. Ou usar isso num tablet. Hoje você consegue colocar as pesquisas num tablet e entregar um tablet para a pessoa responder também. Tem um apito que eu não faço ideia que seja. Não sei se é aqui. Acho que não é aqui também. Estranho. Enfim. Então, você pode usar essa pesquisa. Você pode usar uma pesquisa que aí já não é a fotográfica, é a de qualidade. Então, toda vez que for a última consulta do paciente, a secretária entrega a pesquisa. Então, sempre que for a última consulta, ele responde. Aí já é uma pesquisa de qualidade.
E a gente precisa começar a perguntar mesmo. Perguntar para a sua recepcionista. O que estão falando, estão reclamando? Porque a gente não pergunta. Parece duas áreas separadas da clínica, assim, que não se conversam, né? Pergunta para a recepcionista, pergunta para auxiliar, pergunta para a faxineira. E faz você pergunta também. Pergunte lá na cadeira, você. E aí, como é que está o seu tratamento? Me fala, como é que está lá na recepção? Você que tem vindo várias vezes, o que você está achando? Né? Então, esse ponto de escuta. Dá um beijo aí para a doutora Aimee, que é minha cliente lá da República Dominicana, minha fofa. Muito bom. Que lindo. Muito legal. Não sei se você quer perguntar mais algo. Então, deixa eu dar uma olhada aqui que tinha mais. Perguntaram a Giovana, ela faz faculdade comigo. Ela perguntou se você sabe de algum curso específico para a gente aprender sobre o método Disney e se sim, aonde a gente pode encontrar esse curso. Giovana, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque na Odonto quem dá sou eu, então eu espero que você faça comigo, tá bom? A gente tem o curso presencial do método Disney para odontologia. E em breve eu vou lançar o gravado. Em breve. Tá todo mundo esperando. É para o segundo semestre eu vou lançar o gravado, tá? Por enquanto a gente tem ele só presencial. E quem está na graduação pode participar? Sim, sem problemas. Quem está na graduação, quem quer levar a equipe para ser treinada, né? Então pode levar recepcionista, pode levar auxiliar. Eu também faço os cursos das clínicas. Né? Então, assim, é que agora os cursos presenciais estão suspensos. Estão parados. Estão parados, mas logo a gente vai ter aí o curso gravadinho para vocês, tá? Certo. Deixa eu ver se mandaram pergunta. Eu acho que era basicamente isso, as perguntas que fizeram aqui. As que fizeram aqui no chat você já foi respondendo, né, durante a live. E as que me mandaram também eu fiz todas. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu vi, tem mais algumas perguntas aqui, mas assim, eu vou falar de uma que eu achei bem interessante, que pergunta como agregar valor para o cliente do convênio. Tá. E eu vou entrar nesse assunto porque eu vejo isso como um grande problema nos consultórios. Por quê? Porque o convênio ele remunera muito baixo, né? A estratégia do convênio é ter volume, então que ele joga um volume de pacientes para dentro da sua clínica e que você de alguma forma consiga convertê-los em outros tratamentos particulares, tá? Só que tem um problema, gente. O cliente de convênio, ele não vê valor agregado, tá? Ele usa valor agregado. Então, ele pensa assim, se esta clínica me dá café, bolacha, água, pelo preço que o convênio paga, ótimo. Ele não vê isso como valor agregado, ele vê isso como eu pago convênio, eu mereço. Então, você pode agregar quanto de valor você quiser, é muito difícil converter esse seu cliente de convênio em cliente particular. Mesmo quando ele perde o convênio, quando você deixa de atender o convênio, ele muda. E ele vai buscar outro, porque ele quer ser tratado por alguém que é do convênio, tá? Então, a clínica que trabalha com convênio e com particular tem que aprender a dividir esses públicos em dias de atendimento diferentes, porque senão você acaba não fazendo nada para o teu público particular, porque tudo impacta no teu público de convênio. E aí você tem um público de convênio que tem muita coisa e um público de particular que não tem nada, que acaba não tendo tudo que merece. Então, é bem importante vocês saberem dividir isso. A clínica, o convênio, acaba matando o público particular, porque a gente começa a atender com cabeça de convênio, começa a atender muito rápido, não escuta, não faz pesquisa, não mima, e aí a gente acaba matando o público particular, que já que está pagando, quer ter todos esses mimos e quer buscar aquela excelência, aquele encantamento que a gente falou lá no começo. Certo. Teve gente que perguntou aqui também como a gente consegue fazer essas campanhas assim para atrair público sem ferir o código de ética, alguma coisa do tipo. Isso.
As campanhas, eu acho que todo mundo tem que usar as mídias sociais, elas estão aí, façam bastante vídeos, mostrem quem são vocês, todo mundo quer ver a clínica por dentro, quer ver como vocês pensam, no que vocês são diferentes, que é aquilo do show que eu falei no começo, né? Trabalha muito o relacionamento interno, as listas de transmissão, isso também é bem legal, tá? Formem parcerias. Nesse momento que nós estamos vivendo, parcerias vão ser muito importantes. Todo mundo vai precisar de cliente, todo mundo pode se apoiar, mas todo mundo sabe que a indicação é o que traz mais paciente. Então, o jeito de você aumentar a indicação é fazendo o que eu falei até agora, encantando. Tá? Indo além, encantando. Ninguém vai falar assim, ó, vai lá no meu doutor, olha o dente que ele fez, e abrir a boca e mostrar o dente. Mas vai falar, não, vai lá, porque ela é fofa demais. Nossa, ela é maravilhosa, é muito limpo, é muito organizado, e tem uma câmera, e tem não sei o quê. É isso que as pessoas vão falar. Então, quanto mais encantadores vocês forem, maior o número de indicação que vocês vão ter. Eu acho que o Instagram vai derrubar a gente daqui uns minutinhos. Vai, porque já tá dando 1 hora, ele vai derrubar a gente, passou voando. Muito bom. Então, eu espero de alguma forma ter aí contribuído com vocês, ajudado vocês, deixado algumas ideias. Espero vê-los lá nos meus cursos, né? Acompanhe a gente lá, segue no perfil Dicas para Clínicas, que a gente vai postando sempre. E muito obrigada pela oportunidade de conversar aí com o teu público. Eu que agradeço, muito obrigada de ter aceitado. Tenho certeza que tem bastante gente da graduação aqui assistindo, que está pegando dica. E assim, para mim foi muito enriquecedor. Eu já tinha visto algumas aulas suas em alguns outros lugares e eu tinha gostado muito. Falei, nossa, tomara que ela tope. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Então, assim, muito obrigada de coração e obrigada a todo mundo que assistiu a gente também aí nessa 1 horinha.